Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o gerenciamento de equipamentos clínicos, que é uma aula que foi construída sobre esse documento, Clinical Equipment Management. É uma história muito interessante, esse documento impactou a engenharia clínica no mundo todo e ainda continua impactando. Apesar de ele ter sofrido algumas modificações, algumas proposições, ele ainda é um documento histórico que você não deve deixar de conhecer. Nessa playlist Engenharia Clínica em 10 minutos, o objetivo é orientar aqueles que estão buscando certificação internacional, seja engenheiro, tecnólogo ou técnico, certificação em equipamento de laboratório, terapia ou de imagens, né? Então é por isso que essa playlist a gente construiu e que você deve aproveitar e seguir continuando as dicas que a gente dá aqui. Então, bora falar sobre o artigo. Então, o artigo é esse, gerenciamento de equipamentos clínicos. Ele foi escrito pelo Larry Fenicol e a Bridget Smith numa publicação da Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. O pessoal chama de JCAHO. E é a organização que deu origem à Joint Commission International que vocês conhecem hoje. O fato é o seguinte, esse artigo foi publicado nessa revista, né, Plant Technology and Safety Management, que é uma publicação da Joint Commission norte-americana. Então ele tem uma introdução, fala sobre a filosofia do programa, os critérios de inclusão do equipamento, o sistema de inventário, procedimentos de teste do equipamento, como que você faz um relatório, né, e as conclusões principais e depois as bibliografias que eu vou deixar para quem quiser estudar. Importante é o seguinte, isso é um estudo de caso. Isso é como Larry Fenicol e a Bridget Smith interpretaram os padrões da Joint Commission naquela época, em 1989, e fizeram uma proposição que foi aceita por uma grande maioria de engenheiros clínicos. Isso saía já embutido nos softwares, no CMMS, né, no software de engenharia clínica, e virou assim uma febre o uso desse documento. É por isso que você não deve deixar de ler, não deve ficar por fora, né, porque isso é importante. É importante você conhecer a história, conhecer os personagens da história, os nossos colegas que fizeram trabalhos muito importantes. Então vamos para frente. Na introdução ele fala o seguinte, que a Joint Commission sempre influenciou os departamentos de engenharia clínica e quando ela muda, né, muda os padrões ou muda os requisitos sobre esse departamento, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa de analisar, né, a solicitação com cuidado e focar, né, nas intenções dos padrões e não fazer uma implantação assim com viseira, né, aquelas viseiras de cavalo, mas fazer, examinar com critério esses novos padrões e focar nas intenções como forma de evitar a subjetividade, né, confusões nas interpretações que normalmente são inevitáveis. Então é muito interessante ler essa introdução, que ele vai temperando, né? Eu estou dando um resumo aqui bem curto mesmo, bem compacto, para você poder saborear ele depois, que é muito interessante. Bom, como que ele propõe? Ele propõe que seja feita uma abordagem sistêmica, né? Você tem todo isso aqui, um sistema, você tem um critério de inclusão do equipamento, quer dizer, que equipamento que eu vou incluir no programa, que equipamento que eu não vou incluir no programa. Então o equipamento ele passa pelo sistema. Aqui eu tenho o programa propriamente dito, a realimentação e a saída, né? A efetividade do programa. Lembra, a efetividade é a medida do benefício em condição real de uso. Então essa é uma coisa que ele propõe para a gente pensar como equipamento, uma coisa que passa por um sistema e é influenciado ou não por ele, né? Outra coisa que ele coloca, algumas premissas que eles adotaram, né, para construir o programa dele. Então todos os elementos devem ser projetados e implementados de maneira otimizada. Não adianta você fazer um programa e implementar ele mais ou menos. O equipamento, como eu disse, ele deve ser visto como uma coisa que passa pelo sistema ou é influenciado por ele, né? Dependendo do jeito que você está organizado, o seu programa está organizado, você pode influenciar positivamente ou negativamente. E todos os equipamentos novos devem passar pelo critério de inclusão, para saber se ele é incluído ou não no departamento. Medidas de desempenho devem ser adotadas, aquilo que eu sempre falo, tem equipamento que funciona, mas ele não está desempenhando, é o carro que funciona, mas consome muito mais gasolina do que o outro idêntico a ele. E que o departamento de engenharia clínica deve usar medidas para melhorar o processo de melhoria contínua, melhorar a efetividade do problema. E o problema fica sendo esse, né? Qual equipamento deve ser incluído no programa e qual equipamento não será incluído no programa.
Então, vamos seguir aqui. Primeira coisa, filosofia do programa. Ele fala de você tem que definir uma missão, né? O seu departamento, o seu programa tem que ter uma missão, a visão alinhada com a missão e a visão da organização. Uma coisa muito importante. E fala que esses 4 componentes, o sistema de inventário, o programa de manutenção preventiva, o reparo de equipamento e aquisição de novos produtos, eles são interdependentes. E naquela época era comum que não se olhasse, não se analisasse, não se explorassem a interdependência desses 4 componentes do programa. E aí, na filosofia do programa, ele coloca ali 3 situações, né, que vocês devem ler, entender, remeter aí para os seus administradores, para os seus chefes, porque é o seguinte, há várias situações que comprometem o programa. Por exemplo, pessoal sem treinamento, pessoal sem área para trabalhos, pessoal sem equipamento, sem documentação técnica. Então, isso compromete muito o desempenho do programa, né, a efetividade do programa, e é uma coisa que vocês devem saber comunicar isso para a sua liderança. E aí, nos critérios de inclusão, ele define uma taxa, né, um número para gerenciamento do equipamento, onde ele mistura a função do equipamento, o risco que esse equipamento oferece e os requisitos de manutenção. A função do equipamento, ele dá uma nota de 2 a 10. Para o risco à vida, ele dá uma nota que varia de 1 a 5, e para o requisito de manutenção, uma nota que varia de 1 a 5 também. Vocês vejam que aqui tem 50% da pontuação, 25% e 25%. Aí ele tempera isso tudo com o histórico de incidentes que o equipamento tem. Então, quando ele calcula o número, se esse número for maior que 12, ele inclui no programa. Foi essa as premissas, né, que ele adotou para o programa dele, para responder ali, para atender as exigências da Joint Commission. E aqui tem uns exemplos. Por exemplo, a função do equipamento, ele vai desde outros, né, equipamentos relacionados com computador, acessórios de laboratório, até equipamentos de suporte à vida, como ventilador pulmonar, por exemplo. Por isso que é importante você ler o artigo, que ele vai dar vários exemplos de como ele usa, como eles refletem para dar uma nota para o equipamento. Depois aqui uma escala de 1 a 5, né? Ou seja, o equipamento, ele pode, se ele falhar, ele vai causar um risco que não é significativo, e se ele falhar, ele vai causar um risco, por exemplo, que pode levar à morte. E ainda assim, a requisito de manutenção de 1 a 5. Então, por exemplo, uma coisa é você fazer a manutenção do monitor multiparâmetro. Praticamente não tem o que fazer de manutenção num aparelho desse. Já quando você pega uma autoclave, ou um tomógrafo, ou uma ressonância nuclear magnética, você tem ali não só a eletrônica, mas você tem a eletrotécnica, você tem a mecânica, você tem a mecatrônica também envolvida. Então, são equipamentos que requerem uma manutenção mais extensiva. E aí, o que ele tem? Ele tem aqui o equipamento, as notas para função, risco, manutenção, a taxa de gerenciamento. Eu comento sobre essa taxa de gerenciamento, sobre esse artigo, nesse livro meu aqui. Eu fiz alguns estudos adicionais para colocar no livro e vou falar no final. A taxa, a classe, né, se está incluído ou não incluído, e o intervalo de manutenção que ele vai definir entre trimestral, semestral ou anual. Aí é um critério que você vai adotar considerando o seu hospital, a sua situação. Indo adiante, ele fala do inventário também, né? Não dá para você dizer que você controla alguma coisa se não sabe nem quais os equipamentos que você tem. É como um hospital que não tem prontuário de paciente. Um absurdo. Então, para nós funciona da mesma forma. Nós temos que ter um sistema de inventário. No documento ele coloca essas informações, né? Eu uso essas informações e outras mais, por exemplo, que vão me permitir fazer rateio de despesa de energia, rateio de despesas com gases medicinais, mas isso aí é outra história. Então ele fala do sistema de inventário que você tem que ter. Não tem, fica difícil de você demonstrar que você está fazendo a coisa certa. Ele fala para você que os departamentos devem desenvolver os seus procedimentos e esses devem ser escritos ou desenvolvido pelo departamento de Clinical Engineering, traduzi errado aqui, esqueci de traduzir, ou adaptado de manual de serviço, de fabricante, diretrizes de inspeção, como, por exemplo, os documentos que o EPCRI oferece para a gente, né, o Emergency Care Research Institute. Então ele fala que para garantir um nível de inspeção e consistência na documentação, ou seja, todos têm que testar o equipamento do mesmo modo, e você tem que ter isso documentado, o histórico, a evidência de que aquilo foi feito. E recomenda, como eu disse, que você pode adotar para expandir os seus procedimentos, né? O ECRI tem o Inspection and Preventive Maintenance, é bem interessante esse sistema do ECRI. Eu tenho ele aqui, a gente pode fazer alguns vídeos
sobre algumas manutenções, alguns equipamentos e as manutenções que ele recomenda. E disse que no departamento dele, no hospital dele, todas as ações de treinamento são direcionadas pelo departamento de enfermagem, então nessa questão de treinamento a participação deles é menor, né? Aí ele fala sobre o relatório, quer dizer, como é que ele faz o relatório. Esse aqui é o requisito da Joint Commission, né? O programa de gerenciamento de equipamento é usado para identificar e documentar falhas de equipamentos, erros de usuários, é uma exigência que o programa tem, né? Que possa ter um efeito adverso na segurança do paciente ou na qualidade da assistência. E que isso deve ser relatado, isso aí deve ser relatado para as partes interessadas. E aí ele propõe um modelo de relatório para ele, né, para manter os usuários informados, né? Ele usa um memorando resumido para mandar para cada gerente, indicando data, o dispositivo, o modo de falha predominante, enfim, tem um conjunto de informações que ele põe no relatório de maneira resumida para mandar para cada gerente numa frequência. Esse aqui é um exemplo dele, um relatório resumido para a área 164, que deve ser a área do hospital dele. Então aqui tem a data, o número da solicitação de serviço, ordem de serviço, né, o nome do equipamento, o número dele no inventário, né, o tipo de trabalho que foi realizado, os modos de falha, né, elétrica, bateria, outro, não, sem falha, né, o nome do técnico, as horas envolvidas e o custo com o material. Aliás, aqui no Brasil, a gente praticamente não faz custo de material, né, muito menos de mão de obra. Muito poucos fazem isso, entrega ali um relatório do que foi feito, quanto gastou com material, quanto gastou com mão de obra, faz rateio das despesas por cento de custo. Então a gente tem muita coisa ainda para melhorar. E aí o documento vai para as conclusões. Basicamente, ele diz, né, que esses padrões que foram colocados pela Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, não é a Joint Commission International, que eles são bastante flexíveis, que permitem você projetar os seus programas de manutenção de uma forma flexível, e diz que, embora, né, essa flexibilidade possa dificultar essa interpretação, o programa deve ser aparentemente, obviamente, bom, né? Então não adianta você ter que ter, não adianta você ter um programa bom. Não é que não adianta você ter um programa bom, o programa tem que parecer bom também, tá? Leiam lá e entendam, e a gente pode discutir nos comentários o que ele quis dizer sobre esse tema. E os departamentos de engenharia clínica devem primeiro se concentrar em tornar os seus programas efetivos. Lembra? Eficácia, medida do benefício em condição ideal de uso. Efetividade, medida do benefício em condição real de uso. Então você fez um programa, quando você coloca ele na prática, você tem que trabalhar para ele ser efetivo. A conformidade com a Joint Commission vai ser decorrência disso. E as referências são 4 que ele usa, da Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, no Manual de Acreditação de 89, esse documento, Plant Technology and Safety Management Handbook, segunda edição. Essa sociedade, que é a American Society for Hospital Engineering, hoje ela se chama Healthcare Engineering, mudou de Hospital para Healthcare Engineering, é uma associação muito bacana, principalmente para quem gosta de engenharia hospitalar, de equipamento de infraestrutura, é muito bom, os caras são muito completos, eu tenho um manual deles, é muito importante conhecer também para você fortalecer, quer dizer, não adianta fortalecer a sua clínica sem fortalecer a infraestrutura. E o documento do ECRI, um novo conceito em inspeção e manutenção preventiva. Acontece que esse documento rolou muitos e muitos anos, até que, tem uma nota aqui, que eu vou deixar para vocês lerem no documento e postarem no comentário o que vocês entenderam dessa nota do editor aqui. Mas continuando, esse artigo acabou dando uma série de desdobramentos, né? E um deles foi que no ano 2000, o Wang Binseng, o Binseng Wang propôs um critério de inclusão, um novo critério de inclusão, uma nova interpretação sobre os padrões da Joint Commission. Então ele faz um documento em 2000, em 2003 ele revisita, né, esse documento, aplicando uma técnica de amostragem estatística. Depois ele faz uma retrospectiva, ele entrevista o Larry Fenicor, também isso está na internet, você pode comprar esse artigo, pode mandar
um pedido para o ANG para ver se ele consegue liberar para vocês, mas tem outras formas de obter esses artigos para você continuar estudando, porque apesar dele ter, em 89, ter sido adotado amplamente, né, tem coisas a mais que a gente pode complementar e deixar aquele programa mais forte ainda. E também não deixem de ler esses 4 documentos do ANG sobre manutenção baseada em evidência, né? Quer dizer, tem alguns que seguem cegamente o que o fabricante recomenda e tem outros que fazem um programa melhor até do que o fabricante recomenda, baseado em evidências, sem deixar que ele seja produtivo, seguro e tenha qualidade. Bom, pessoal, é isso aí. O artigo está aqui, é esse artigo, é um pequeno artigo. Tem aqui umas 6 páginas o artigo. Então vocês mandam um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, a gente vai mandar para vocês o artigo em PDF e orientar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham na interpretação. Se você está estudando engenharia clínica, especialização em engenharia clínica, e você não foi apresentado por esse documento, peça para os seus professores, para a sua escola, organizar uma aula ou alguma coisa para vocês estudarem, para discutir esse texto, porque esse texto é aquele texto emblemático que a gente que atua na área de engenharia clínica não pode deixar de conhecer. Então era isso que eu queria falar. Se você gostou do vídeo, se inscreva, compartilha, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância dos nossos temas nas redes. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!